Bom, boa tarde. Meu agradecimento ao Instituto dos Magistrados do Brasil pelo convite. Vou tentar explicar como foi apresentado no início, uma breve visão de como funciona a arbitragem marítima em Londres. Eu acho que no início precisamos fazer uma breve introdução de por que Londres. Como é que virou um centro internacional de arbitragem e ainda continua sendo o lugar preeminente para a celebração das arbitragens marítimas. Bom, como tudo tem razões, eu acho que a razão fundamental é a história. Londres foi a capital do Império Britânico. O Império Britânico acabou mais ou menos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e com a perca das colônias e a criação da Commonwealth, os ingleses ainda mantiveram um controle sobre o direito comercial no common law, na área fora do direito civil. Mais perto da boca, vou fazer isso. É por isso que começaram as instituições que se iniciaram com o seguro marítimo, com a existência da Lloyd's of London, que ainda é hoje o mercado principal dos seguros marítimos. O Baltic Exchange. Baltic Exchange, para quem não conheça, foi historicamente a bolsa dos fretes, onde as partes que queriam afretar navios, e os donos dos navios que queriam deixar os navios em afretamento, iam lá, que é um prédio que ainda existe no centro de Londres, e negociavam os fretes. Obviamente, o Tribunal Admiralty Court, o Tribunal Marítimo inglês, que tem quase 600 anos de existência. Então, com todo esse background que temos em Londres, nesse ambiente do Baltic Exchange, foi quando se viu a necessidade de organizar ou resolver as disputas fora do âmbito da Corte Marítima Inglesa. As partes que se envolviam no negócio marítimo tinham, obviamente, disputas contractuais. Aí que, com a intervenção dos corretores que afretavam os navios, tentavam resolver as disputas. Se isso não dava certo, geralmente acabavam indo para o pub com um terceiro corretor e resolviam amigavelmente a disputa. Com o decorrer dos anos, isso virou institucionalizado. Os ingleses são muito bons para organizar os negócios e viram uma oportunidade muito boa para fundar uma instituição que ajudasse a promover a arbitragem em Londres. Aí que nos anos 60 foi criada a London Maritime Arbitrators Association. Basicamente, a existência das arbitragens marítimas em Londres entram através da colocação nos contratos de afretamento de uma cláusula específica submetendo a disputa para Londres. Os árbitros eram pessoas inscritas no Baltic Exchange. É assim que começou o início da arbitragem marítima em Londres. Obviamente, é uma arbitragem, como explicarei daqui um pouquinho, ad hoc, bem diferente das câmaras arbitrais que vocês têm aqui no Brasil, mas lá em Londres, além das arbitragens marítimas puras, temos também arbitragem de câmaras. A LCIA, uma câmara bem importante, tem outras câmaras que lidam com disputas sobre contratos de matérias-primas, onde muitas das partes envolvidas são empresas brasileiras que compram e vendem matérias-primas. Outro elemento importante é o elemento humano. Em Londres temos escritórios de advocacia como o meu, que estão trabalhando na área do direito marítimo há 200 anos. Temos um plantel na judicatura, os magistrados ingleses, o nível é altíssimo realmente. Não tem advogado que tenha um nível superior a um juiz novo. Quando digo novo,
os juízes não são concursados. O juiz inglês é escolhido entre os juízes que veem um talento particular nesse advogado. Depois de 25 anos de profissão, eles sugerem para ele optar ou se candidatar para ser escolhidos como juízes. Então, esse diferencial, comparado com o meu país de origem, a Espanha, é fundamental. Tem um talento, a judicatura, ou a magistratura inglesa muito alto. Os árbitros geralmente têm uma origem bem diferente que os juízes especializados no direito marítimo. Eles são profissionais aposentados, sejam de empresas de navegação, ou de afretamentos, ou advogados. Eu tenho vários colegas já aposentados, sócios do escritório, que viraram árbitros profissionais. É bem comum alternar o trabalho de advogado com árbitro. Eu só tenho feito 6 ou 7 arbitragens marítimas, mas é bem comum e cada dia tem mais advogado, ainda trabalhando como advogado, participando como árbitro. Bom, aqui não vou demorar muito, simplesmente tudo funciona, tudo começa com uma cláusula de referência de submissão para arbitragem. Então, essa aqui é uma cláusula típica, é bem simples, geralmente é lei inglesa, fora em Londres, mas não precisa ser lei inglesa. Você pode ter tranquilamente uma arbitragem em Londres com direito brasileiro. Aliás, temos feito historicamente várias. Mas se não é explícito a lei de padrão será a lei inglesa. Geralmente são 3 árbitros e refere às regras da LMA, que eu vou explicar daqui um pouquinho. Essa instituição, a LMA, como falei, foi criada em 1960 para avançar e incentivar o conhecimento dos árbitros. Não tem nada a ver com outros órgãos arbitrais. Não, apesar do nome, é simplesmente uma associação de árbitros, não é uma câmara, não administra absolutamente nada. Você simplesmente utiliza as regras da associação por opção. Também poderia não usar essas regras, simplesmente se referir à lei de arbitragem, que é um código completo de processo arbitral. É gratuita, quer dizer, a Câmara não tem despesa, simplesmente tem um painel de árbitros, você aponta um e paga diretamente os honorários desse árbitro. A criação, ao começo de uma arbitragem, é simplesmente um e-mail para o seu árbitro, ele aceita o apontamento, você comunica para a parte contrária e já temos uma arbitragem. Aí você protege seus prazos. É um clube mais ou menos fechado. Para virar árbitro da LMA, você precisa, de novo, ser escolhido por outros árbitros, se candidatar e passar um processo de avaliação que às vezes demora décadas. Por isso são só 33 membros titulares. Quando eu comecei nesse negócio há 35 anos, não tinha mulheres, agora 25% são já mulheres e o percentual está crescendo. Também a média de idade baixou bastante. Antes era raro ter um árbitro de menos de 70 anos, agora tem até nos 45, 50, já foi um progresso. Como eu falei, fora das regras da LMA, temos uma lei de arbitragem muito boa. Inglaterra, como vocês sabem, não é um país com uma tradição jurídica como a brasileira ou a espanhola, está sujeito ao common law. Temos muita pouca lei escrita, não temos código civil, não temos código de comércio, não tem constituição. Por não temos nem RG, não temos nem identidade. Então, para um inglês já adoptar uma lei que seja uma base eficiente para conduzir arbitragem já foi um sucesso. A primeira versão foi nos anos 80 e a última foi desse mesmo ano. Realmente simples, elas são atualizadas e revisadas periodicamente. A aplicação do direito padrão é direito inglês, o processo é regido pela lei de arbitragem, mas as partes têm uma flexibilidade absoluta para mudar prazos, número de árbitros, sede, foro, absolutamente tudo está aberto à negociação pelas partes. A única coisa que não está aberta para negociação é o pagamento dos honorários dos árbitros, que é a responsabilidade solidária dos advogados
que entram com essas petições. Evidentemente, o tribunal tenta sempre de agilizar os processos e até conduzir ou facilitar um acordo. Por exemplo, no meu escritório, a gente inicia uma arbitragem marítima a cada 15 dias, das quais talvez 10% acabam finalmente numa decisão, numa sentença arbitral. É muito raro o processo concluir realmente com uma sentença. Um ponto importante que eu esqueci de dizer, é bastante comum que as partes negociem ou acordem evitar um recurso. Isso pode ser feito de dois jeitos. Nas arbitragens, por exemplo, de Câmara, como a LCIA, está proibido o recurso. Não só recurso contra o árbitro, mas recurso de anulação. Simplesmente não existe. Nas arbitragens marítimas é bem mais simples. Você simplesmente pede para o árbitro não justificar a decisão. Então, como você não tem justificação, não tem motivos de reclamação, porque ele simplesmente escolhe o vencedor do processo, sem razões. Parece meio estranho, mas realmente funciona e agiliza muito a resolução das disputas. Tem algumas medidas cautelares que os árbitros podem adoptar, por exemplo, garantindo o pagamento de honorários, caso que alguém entre com uma ação, com uma arbitragem, e você saiba que é uma empresa em dificuldades econômicas, você pode exigir que pelo menos deposite uma quantidade para arcar com os custos da arbitragem. Como aqui também o laudo é uma decisão final e vinculante, é muito difícil mesmo entrar com recurso contra uma decisão arbitral. Tem três elementos fundamentais. Seria a falta de competência do árbitro. Do ano 2023 ao 2025, não existiu recurso, não sucedeu nenhum recurso por conta dessa causa. Tem um erro procedimental, também nos 2 últimos anos, nenhum laudo foi tombado por conta de um erro procedimental. E tem também os erros de direito. Aqui já tem uma tendência maior a tentar atacar uma decisão arbitral por erro de direito, mas a porcentagem de 3.000 arbitragens marítimas iniciadas por ano, mais ou menos, é raro ter mais de 1 ou 2 decisões arbitrais recorridas por erro de direito. Bom, obviamente ninguém quer começar uma arbitragem, o inglês é muito pragmático, e ninguém entra com uma arbitragem sem ter certeza de pelo menos ter uma boa chance de poder conseguir executar. Isso na Inglaterra ainda funciona. O Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, não atingiu a força na execução das sentenças judiciais, obviamente bem diferente, arbitrais. Obviamente uma situação bem diferente com as sentenças judiciais. Agora virou bem complicado executar, por exemplo, uma sentença judicial inglesa na Espanha. A vantagem que as arbitragens têm, que você procede via o convênio de Nova York, e aí tem uma execução bem mais simples, muito mais simples, que com uma sentença judicial. Bom, aqui coloquei algumas das obviedades como o laudo, como o árbitro precisa se comportar, obviamente com imparcialidade entre as partes, tem um dever de facilitar e agilizar o processo. Eles ficam correndo atrás das partes para que um processo arbitral, que geralmente demora entre 6 meses e 18 meses, e nos assuntos mais complexos, proceda a uma velocidade aceitável. Por isso que ainda continua Londres. Um aspecto que eu coloquei, as razões históricas, o volume e a qualidade dos participantes, mas eu acho bem importante destacar que uma das razões que eu ainda vejo o sucesso da arbitragem em Londres
a importância de ter um poder judicial eficiente junto com a arbitragem. No meu país, por exemplo, na Espanha, se você tem uma complicação no processo arbitral e você precisa do auxílio judicial, às vezes demora muitos anos para poder destravar essa arbitragem com o auxílio de um juiz. Na Inglaterra, geralmente é questão de horas. Você tem uma necessidade de agir, de uma medida cautelar, ou nomeamento de um árbitro na ausência de acordo, e consegue realmente rápido ter o apoio dos juízes. Esse, para mim, é um aspecto que ainda hoje, comparado com outros foros, como concorrentes de Londres, como Singapura, que ainda faz um diferencial. Bom, isso era mais ou menos o que queria explicar para vocês. Acho que vamos ter tempo para umas perguntas depois, mas se precisarem qualquer aclaração, fico à sua disposição. Muito obrigado pela atenção.